Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu separei uma questão para falar com os senhores, uma questão de exame de ordem, exame, portanto, da OAB, que foi aplicada na primeira fase de 2019. Vamos destacar, como fazemos de costume, os pontos mais relevantes do enunciado, depois a gente faz um contexto geral do que foi abordado e aí a gente analisa cada uma das alternativas. Então vamos lá. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador no contrato de locação, fazendo constar nele, no contrato de locação, cláusula de benefício de ordem. Então há uma relação jurídica entre Daniel e Joana. É a relação jurídica da fiança, sendo certo que é a fiança com benefício de ordem, de modo que ele pode, benefício de ordem, ele pode, caso eventualmente seja demandado em juízo, ele pode exigir que primeiro se incutam, se busquem os bens que constem do patrimônio da Joana. Mas vamos prosseguir. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Então, esta é uma relação jurídica de direito material. Daniel como fiador de Joana. Joana veio a celebrar um outro negócio jurídico com o locador, né? Joana celebrou um outro negócio jurídico de locação. O que nos importa é esse negócio jurídico aqui da fiança. E nós temos uma relação jurídica de direito processual que vai ter lá o locador, lá de cima, dessa outra relação jurídica aqui, como sendo o autor da demanda, e ele foi a juízo em face de Daniel. Daniel vem assumir a posição processual de réu. Como é que eu sei que Daniel é réu? Como é que nós vamos saber que Daniel é réu? Porque Daniel foi citado. Ele foi citado em ação judicial visando a cobrança. Então aqui nós temos uma ação de cobrança dos aluguéis em atraso. Ok? Então, ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você, como advogado, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Vejam, nesta relação jurídica de direito processual
que se estabeleceu por enquanto, até o que nós vimos aqui, veja, que tem o autor como locador e tem o réu como Daniel, qual é a posição jurídica até agora de Joana? Joana é, para este processo, até agora, um terceiro. Por que terceiro? Porque ela não é nenhum dos sujeitos processuais. Ela não figura nem como autor, nem como réu. Ela é um terceiro. Então, nós estamos tratando da hipótese, Daniel está lhe consultando, em uma hipótese na qual Joana iria intervir. Então, nós estamos aqui a analisar o instituto da intervenção de terceiros. Quais são as modalidades de intervenção de terceiros que nós encontraremos no nosso sistema processual? Nós poderemos falar de assistência, de denunciação, denunciação da lide. Existe também o chamamento ao processo, o incidente de resolução de demandas. Não, mentira, confundi, me perdoem, porque é sigla, tudo sigla. Não é incidente de resolução de demandas repetitivas, não. Queria me referir ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica e também o instituto do amicus curiae. Estas são as modalidades de intervenção de terceiros no CPC de 2015. No CPC de 73, somente a título de curiosidade, nós tínhamos também a figura da nomeação à autoria e a oposição como sendo intervenções de terceiros. Mas no Código de 2015, elas deixaram de ser intervenções de terceiro, tá certo? Então, olha lá, aqui está, dentre as hipóteses, vamos continuar. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenções de terceiros a ser arguida por Daniel em sua contestação. Então, nós temos que o contexto gira, portanto, em torno da intervenção de terceiro. E aí, como eu adiantei para vocês, está lá assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo e nomeação à autoria. A assistência tem a sua disciplina a partir do artigo 119 do CPC, 119 e seguinte. A denunciação da lide tem a hipótese de cabimento no artigo 125 e seguinte do CPC. Chamamento ao processo, artigo 130 e seguinte do CPC. E a nomeação à autoria, como eu já adiantei, era uma intervenção de terceiro do CPC de 73, que não foi mantida no CPC de 2015. Ok? Bom, na assistência, a hipótese é de intervenção quando o terceiro ele possui interesse jurídico. O terceiro que possui, portanto, interesse jurídico e ele vem a atuar no processo com a finalidade de auxiliar uma das partes para que ela obtenha sentença favorável. E por interesse jurídico, significa que ele faz parte da relação jurídica de direito material, seja da própria relação jurídica de direito material discutida no processo, seja da relação jurídica de direito material, uma ou outra relação jurídica de direito material que seja com ela conexa. Então veja que na assistência, o terceiro pretende ingressar no processo, é uma modalidade, portanto, de intervenção de terceira voluntária. O assistente pretende ingressar no processo para auxiliar uma das partes a obter uma sentença favorável. Percebam que não é isso que nós temos no caso concreto. A Joana não pretende ingressar no processo para que uma das partes tenham. Na verdade, quem a gente procurou foi Daniel. Daniel quer trazer Joana na sua peça de defesa, na contestação. Então, não é hipótese de
assistência. A denunciação da lide, que está prevista ali a partir do artigo 125, é uma possibilidade de intervenção de terceiro na qual o terceiro é trazido ao processo para fins de assegurar um direito de regresso que uma das partes afirma ter em relação a ele. Então, na denunciação da lide, a hipótese aqui é para fazer valer um direito de regresso. Vejam que a fiança não se trata de direito de regresso. Então, não é também a denunciação da lide não é o gabarito. A denunciação da lide, depois eu vou apresentar para os senhores as hipóteses de cabimento. Já mencionei os artigos, vamos apresentar adiante as disposições. A linha C, alternativa C, chamamento ao processo. O chamamento ao processo, cujas hipóteses estão lá a partir do artigo 130 do CPC, é uma intervenção na qual o terceiro é chamado ao processo nos casos em que nós temos uma obrigação comum, como se passa na fiança, nas hipóteses de solidariedade. Então, o chamamento ao processo se dá nas hipóteses de obrigações de natureza comum. Então veja que a fiança, sendo uma das espécies de obrigações de natureza comum, na verdade, o devedor é a Joana. E o Daniel assume uma responsabilidade perante a dívida da Joana, isto através da fiança. Então respondem comumente pela dívida tanto o devedor quanto o responsável. O chamamento ao processo é uma espécie de obrigação comum. Então, sendo de chamamento ao processo uma possibilidade de se trazer o devedor comum ao processo, é justamente este o caso que Daniel deve, em sua contestação, manejar. Então, a princípio, esta alternativa C é a que parece estar correta. Falta só a gente conferir se a D está correta ou errada. Se estiver errada, confirma a nossa hipótese que a C está correta. E a D é aquela que trata da nomeação autoria. Como nós vimos, a nomeação autoria estava prevista no CPC de 73 e no CPC de 2015 ela não foi mantida. A nomeação autoria ela veio a se transformar na correção da ilegitimidade passiva. Então a hipótese de cabimento da antiga nomeação autoria virou correção da ilegitimidade passiva nos artigos 338 e 339 do Código atual. Então vejam que o gabarito é mesmo a alternativa de número C, de casamento. E aí, como eu havia prometido, então aqui as disposições, artigo 119 em relação à assistência, artigo 125 em relação à denunciação da lide, ao alienante imediato, os direitos que da evicção lhe resultam, inciso 2º, aqueles que estiver obrigado por lei ou por contrato. A evicção é uma obrigação que decorre da lei, aqui é uma repetição, a indenizar em ação regressiva. Como vimos, a denunciação da lide decorre de um direito regressivo. E o chamamento ao processo, ele é requerido pelo réu em face do afiançado, na ação em que o fiador for réu. É justamente esta hipótese. Daniel estava querendo trazer a Joana. Aqui está o fiador e aqui está o afiançado, a afiançada neste caso. Por fim, e aí nós não tratamos da nomeação autoria porque ela não existe no Código atual desta forma, com esta natureza de nomeação autoria. Uma passagem aí da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, novo Código de Processo Civil comentado, onde ele destaca que chamamento ao processo é a hipótese de intervenção forçada de terceiro que tem por objetivo chamar ao processo todos os possíveis devedores de determinada obrigação comum, a fim de que se forme título executivo que a todos apanhe. Não tem por pressuposto unicamente obrigação solidária. Basta que a dívida seja comum para que se legitime o chamamento ao processo. Com o chamamento, dá-se ampliação subjetiva no polo passivo do processo. Aceitando o chamamento, forma-se um litisconsórcio facultativo simples entre chamante e chamado. Havendo procuradores diferentes, haverá prazo em dobro, como se vê do artigo 229 do CPC.
desde que não seja processo eletrônico, né? Também do 229. Se o chamado nega o cabimento do chamamento, negando a existência de relação jurídica com o chamante, há pluralidade de partes, mera acumulação subjetiva, não incidindo o artigo 229. Esta, portanto, a previsão da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni. A gente conclui, portanto, a análise desta questão, gabarito letra C, chamamento ao processo, é um instituto, intervenção de terceiro, que dialoga com a questão que se relaciona à hipótese do fiador trazer o afiançado em sua contestação ao processo, tá certo? Bom, então estas eram as considerações que queria fazer no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.